Olá, ouvintes do A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Eu sou o João Lotra e este é o meu podcast. Depois de algumas entrevistas com pessoas que eu admiro, é a vez de trazer um outro tipo de entrevista. Ocasionalmente, quando se justificar, irei trazer conversas diferentes com pessoas diferentes e este é um dos casos. Uma das séries que mais adoro hoje em dia é Rick and Morty, uma série de animação, mas para adultos e com conteúdo por vezes bastante ofensivo e a tocar no humor negro. Esta é uma série de animação e os seus criadores são conhecidos por serem malucos da cabeça. É uma série que as pessoas que gostam são fãs a sério, tal como eu, que estou aqui a falar para um microfone sozinho, sem qualquer espécie de guião, antes desta entrevista que vos vou apresentar hoje. Esta entrevista especial que vou fazer hoje é com uma pessoa que eu descobri naquela coisa que nós normalmente não temos atenção, que é os créditos finais dos episódios, neste caso os desta série. Rick and Morty estava a ver há 2 semanas e deparei-me com um nome português, aliás, 2 nomes portugueses, Tiago Belo Ramos e Sara Franco. Com a Sara ainda não consegui falar, mas com o Tiago já consegui falar, depois de 2 semanas a perguntar se o Tiago estaria disponível, ele que está no Canadá e agora entrou de férias, consegui de facto chegar à fala com o Tiago e é isso que vos trago hoje, uma conversa com um build artist deste programa, deste Rick and Morty, uma pessoa que trabalha dentro desta série que eu tanto gosto e que sei que quem me está a ouvir também gosta. É uma série de culto e é uma série onde há muito pormenor e todas essas coisas vão ser faladas nesta entrevista que gravei no dia 28 de agosto de 2017 com o Tiago Belo Ramos e aqui vai, é o Tiago Belo Ramos no A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Então pronto, eu tinha-te perguntado já naquele código de voz que te enviei, explica-me lá só assim porque eu sou um bocado leigo nisto, qual é o teu trabalho, o que é que faz um animador mesmo? Nós recebemos os designs, recebemos as animatics, que é tudo o que é feito no storyboard. Antes de ser tudo animado, o pessoal que escreve, eles também têm uma equipa que prepara tudo o que o episódio é suposto ter. Eles fazem uns desenhos, depois metem tudo, assim, basicamente é uma espécie de um esboço para o episódio inteiro. Acho que eles até há um ano ou tal meteram no YouTube aquela cena do Pickle Rick a lutar contra os ratos. E então é isso que nós recebemos. Depois também recebemos os designs para todas as personagens. O meu trabalho é mesmo ter esses designs das personagens e fazer com que elas possam ser animadas. Ou seja, basicamente eu faço um boneco que um animador possa pegar nele e mexer. Se fosse em 3D chamava-me o rigger, que é o gajo que faz o modelo da personagem, e depois então ia para a animação e eles é que mexem naquilo tudo. Pronto, tens os braços, movem-se independentemente do resto do corpo, e é assim basicamente que se faz. Tens de fazer essa constituição toda da personagem. Enviam-te o esboço e depois tu tens que... eu tenho que meter aquilo de uma forma que o animador possa só pegar naquilo e consegue animar aquilo tudo. Por exemplo, aquilo é feito por uma série de desenhos que se podem trocar. Cada braço tem vários desenhos para cada ângulo. Imagina cada mão vai ter várias posições das mãos. As pessoas só têm que depois fazer o próprio desenho. Depois os animadores também têm que fazer o seu trabalho aí porque a perspectiva vai ser diferente, vai ser assim várias coisas que se tem que se fazer. Portanto, tu fazes uma das fases das personagens, enviam-te o esboço, tu depois constróis assim um bocadinho mais
a constituição e a animação. A animação não, tu és um build artist, não é? É esse o teu trabalho. É build artist, é isso. Porque eu vi nos créditos e por isso é que sei que até foi lá que eu te encontrei, pá. Às vezes não se dá grande, não se liga muito aos créditos, estás a ver? E eu por acaso apanhei por aí. Olha, eu ultimamente é os créditos que eu mais gosto. Por acaso são os primeiros créditos em que o meu nome aparece. Mas tu já estavas antes, pois era uma coisa que eu te ia perguntar, se tu já fazias antes ou se estavas só a fazer portanto, a fazer uma colaboração a partir da terceira temporada, que eu não tinha percebido isso. É isso, pronto, o pessoal muda sempre, não é? Nós somos basicamente é um estúdio de animação que é contratado para fazer vários programas. Nós também trabalhámos no King Julian, nós fizemos também antes do Rick and Morty, eu estava a trabalhar numa cena para a Disney, é o Jake e os Piratas da Terra de Nunca. Não sei se já conhece. Não conheço, por acaso não conheço. É assim uma cena mais infantil, e pronto, é isso. Nós basicamente somos um serviço de animação. E então é uma empresa canadiana, entrar lá. Desculpa, é uma empresa canadiana. É sim, nós estamos em Vancouver. E pronto, mas por acaso já temos feito o Rick and Morty desde a primeira temporada. Mas tu já estás envolvido desde a primeira temporada ou só entraste? Não, tentei entrar para a segunda temporada, mas por acaso quando a primeira temporada, quando eu comecei a ouvir falar sobre Rick and Morty, ainda estava na escola de animação. Então tentei entrar logo para a segunda temporada. Eles por acaso são um bocado rigorosos em quem contratam para isso. Isto é o nosso bebê, não é? E pronto, não acabou por ser, mas também se aprendeu muita coisa com o outro projeto. E então assim que acabei esse projeto, chamaram-me logo para a terceira temporada e isso foi, pronto, assim, mais ou menos um sonho concretizado. Mas já vias? Diz? Já vias a série ou... Já. Eu comecei a ver a série quando a primeira temporada saiu. E depois, por acaso, a Sarah Franco foi quem me disse que era feita cá, porque ela já tinha trabalhado naquilo. E pronto, a partir daí foi só tentar, pronto, e acabou por dar. Ainda não se sabe nada sobre a próxima temporada, mas vamos esperar que sim. Vamos ver, pá, já sabes se vai haver. Isso é das tais coisas que tu provavelmente não podes dizer mesmo que saibas, estás a ver? Pois, mesmo se eu soubesse, se calhar não podia dizer muita coisa. Mas já acabaram a produção desta temporada, isso já? Pelo menos no nosso lado ainda há assim umas arestas para lixar, mas... Faltam 6 episódios, 5 se calhar. Acho que são 5 ou 6. 5, acho... Não sei se já viste o último episódio que saiu Vi ontem em direto. Viste ontem? Vi em direto, aliás. Boa. Foi um dos meus preferidos. Foi bom. Pá, mas isto é tudo uma coisa... Isto é estranho falar desta série com alguém que está mais por dentro dela. Vou só acender um cigarro, desculpa. De facto é uma... isto é uma série muito, muito forte. Eu quando comecei a ver aquilo eu pensei, isto deve ser uma coisa para crianças. E depois não fiquei com a ideia. E só há 6 meses talvez é que de facto comecei a prestar atenção e comecei a ver. E a partir daí não consegui parar, vi logo aquilo em 2 dias, uma coisa assim. Pois. Forte. Eu costumo sempre que eu falo com alguém sobre esta série, tens 2 hipóteses. Ou a pessoa nunca ouviu falar e não sabe nada da série, ou já viu uns episódios e adora. Pelo menos as pessoas todas
na minha experiência. Eu também conheço, eu não conheço muita gente que veja a série, estás a ver, mas quem conheço, aliás, isto é uma série que é um bocado de culto, não é? Porque o pessoal que gosta mesmo. É isso. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Sabes que aqui em Portugal um dos maiores embaixadores desta série é o Marco. O Marco, eu ando para aí desde dia 1 de Abril, quando saiu o primeiro episódio, naquele dia, no dia das mentiras, né? Ando desde esse dia para lhe mandar um mail, mas não sei o que é dizer ao homem, não é? Não sou assim grande. Ele possivelmente, sabes que ele também tem o seu quê de desenhador, também desenha umas coisas e assim. Já sou fã desse homem há muito tempo e não sei, assim, há um certo respeito que eu, não vou só assim mandar um mail olha, trabalho. Mas eu acho que ele ia ficar bem contente com isso, estás a ver? Portanto, não pois, eu acho que era a pessoa para isso, mas nem sequer estou em Portugal nem nada, já, né? Era fixe, se não tens nada. Ele agora saiu do Facebook, portanto tem que ser no Instagram, quer dizer, ele tem mail, ele tem mail, manda-lhe isso, eu acho que ele fica contente por saber isso. Era bom. Eu estava a pensar mandar-lhe depois quando fizer isto e montar isto, de lhe mandar, porque eu acho que ele ia ficar contente. Força, isso. Ainda é melhor, tipo, não sinto que me estou a gabar assim, estás a ver? Não há problema nenhum. Acho que é como eu te digo, acho que ele ia ficar contente em saber que ainda por cima havia um animador, que é uma área que ele até curte e domina. Que há um animador, pronto, um artista ali que é português. Eu faço um bocadinho de tudo ali naquela cena. Exato. E quanto da tua empresa, aquilo passa por várias fases, lá está. Passa pela fase da criação, da criação do argumento, depois do primeiro esboço, não é? E só depois é que tu entras. Pois é, isso que eu estava a dizer, nós não... Por isso é que eu também te disse logo que sobre a história e a criação não sei muita coisa, porque isso é tudo feito em Los Angeles. E então, quando nós recebemos tudo... é basicamente, nós estamos a ver a série... mas um bocadinho antes e assim mais básica, porque quando nós recebemos aqueles esboços e os scripts e isso é basicamente nós como fãs a ver uma série que vamos trabalhar nela, sim, mas também temos aquele spoilerzinho e não sei o quê, estás a ver? Mas tem piada veres isso numa primeira fase ou perde um bocado? Depende, às vezes até tem mais. Temos assim, é um dos. Uma das coisas boas de estar aqui é que nós vemos coisas que depois não passam. Temos as deleted scenes, que às vezes até aparecem nos DVDs e nos Blu-rays, mas há várias coisas que eles depois têm que mudar. E às vezes editam as vozes e isso tudo porque. Não gostam bem da história. As vozes são feitas antes ou depois? Não sabe? Isso depende. Nós recebemos às vezes os tracks completos, mas às vezes eles depois vão sempre mudando coisas. E então nunca temos mesmo nunca temos a cena completa até eu ontem ter visto na televisão, por exemplo. Só quando eu vi ontem o episódio na televisão é que vi a última... aquela canção do fim, o Terry Flaps. Isso já não passa por ti, porque foi só áudio nesse caso, não é? A música dos créditos é o que estás a falar, não é? E ontem foi uma boa surpresa, aquilo do Terry Flaps eu nunca tinha visto. foi bem fixe. Mas pronto, deixa-me então voltar aqui um bocadinho mais ao coisa. Isto é uma série com um pormenor exagerado, não é? É uma série em que há muitos detalhes. Tem vários detalhes que às vezes mesmo a trabalhar nela não reparas. Às vezes os fãs são melhores a reparar nessas coisas porque nós quando estamos a fazer aquilo nem sempre é o que, como eu estava a dizer, não é sempre o que acaba na televisão. Houve aí uma cena qualquer no episódio 4 que eles meteram depois de nós termos trabalhado naquilo. Pronto, não era assim grande coisa, era só um easter eggzinho.
Que pronto, lá, como eu estava a dizer, nós mesmo a ver aquilo depois, ainda somos surpreendidos sobre qualquer coisita que aparece lá pelo fim. Que normalmente só a equipa de produção é que já sabe sobre isso, porque eles falam lá com eles, têm vários. Há muita coisa que nós lá na animação nunca sabemos até vermos o episódio a seguir. Mas a parte da animação em si passa por ti, ou seja, tu vês quase tudo, não é tudo porque há mais artistas, calculo eu, há mais pessoas a trabalhar, mas tu vês algumas coisas, tu tens que trabalhar em algumas coisas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do episódio do Pickle Rick, que agora não deu há muito tempo. Esse episódio tem, por exemplo, os ratos, e lá está, essa coisa dos fãs, e eu vi isto no YouTube. Os ratos, quando o Rick está a lutar com os ratos, todos eles, quando são abertos, têm toda a estrutura anatómica de um rato, por exemplo. Sim, e isso faz parte da cena que eu faço, que é, pronto, eu desenhei os ratos todos, pus lá, separei as pernas e essa coisa toda, e depois temos que desenhar uma pose que já está pronta, que é para parecer que é o mesmo rato, mas na verdade é um desenho diferente, que é ele a ser todo destruído por lâminas e essas tretas todas. Exato, pá, aquilo tem um pormenor, lá está exagerado, porque aquilo é uma coisa de talvez milésimos de segundo, e só depois de separares a imagem é que percebes que aquilo tem aquele pormenor. Pá, isso. E nesta série vai haver muito isso, por isso fiquem com os olhos abertos que vai ser muito bom. Que vai haver muito pormenor desses. Muito pormenor. E lá está, aquilo é todo um pormenor que tem. É uma série de continuidade, apesar dos episódios poderem ser vistos em separado. Tu podes ver o episódio 10 e depois ver o episódio 2 da primeira temporada e depois ver o 3 da terceira, mas há uma lógica de continuidade. Certo. Há uma lógica de todos os. Por exemplo, a garagem do Rick tem sempre aqueles pormenorzinhos das coisas que ele vai usar nos próximos episódios, às vezes. Às vezes, já. Estou-me a lembrar daquela agora da semana passada da arma que ele coloca no braço. Do braço, certo. Já aparece antes. Pois, era isso que eu estava a falar há bocado, foi esse pormenorzinho que eles meteram depois de nós já termos trabalhado nisso. Por isso, quando eu vi no YouTube, comecei a falar lá com o pessoal, vocês tinham reparado nisto? Aquilo nunca tinha visto quando estávamos a trabalhar. E depois fui ver as cenas em que tínhamos trabalhado e era uma coisa um bocadinho diferente, pronto. Então foi uma boa surpresa. Há essa grande preocupação por parte toda a gente da equipa de haver essa lógica de continuidade. Pá, isso é muito interessante. Pá. Isso não dificulta o teu trabalho? Não acaba por não dificultar, não é? Não, porque pronto, como somos temos uma equipa, não é assim, claro que temos assim um bocado essa responsabilidade, mas como somos a equipa, há sempre alguém que está à espera de ver isso, pronto, nem que seja até chegar ao diretor, que é normalmente a última pessoa que vê aquilo tudo. Ele já conhece bem a série, o Nathan Litz, e ele apanha sempre essas coisas. Isso se não acabar por ser aí, há sempre coisas que eles mudam no fim. Isso também, que é, pronto, basicamente é os escritores e os produtores lá em LA, eles é que metem. Eles têm alguma equipa extra? Ou seja, têm uma equipa para fazer. Porque essa coisa que estavas a dizer da arma, por exemplo, como é que eles fizeram? Eles não recorreram à vossa. Não, eu acho que eles têm uma equipa mais pequena lá, que acaba, pronto, por meter esses pormenores e cenas assim. Que aquelas coisas que vocês não podem saber mesmo, ou não é esse o objetivo? Não é bem nós não podermos saber, é mais eles às vezes mudam ou têm umas ideias ainda melhores do que aquilo já era e metem lá. Ou então, se calhar é isso, não? Nós também não temos assim muito contato com eles, sem ser a linha de produção. Por isso não sei, das tais coisas que eu não sei bem responder, não sei como é que funciona aquilo tudo lá, quando sai de nós, isso já é outra máquina já.
Diz-me uma coisa, tens alguma cena predileta que gostaste de construir ou não? Tenho duas. Até agora eu construí o Pickle Rick, mesmo sem armadura e com armadura. Mas talvez a personagem até agora que eu estou mais orgulhoso de ter construído é a Supernova, no episódio 4 dos Vindicators. Está muito boa mesmo. Porque essa aí foi das mais difíceis até hoje, porque ela tem aquele fato que dá para ver tipo as galáxias a passarem todas por ela, mas as linhas tinham que estar todas por cima disso e aquelas sombras que ela tem, e realmente foi uma boa aventura tentar perceber como é que eu havia de fazer isso sem ter que dizer a cada animador para mexer bem naquilo. E acabei por arranjar maneira de fazer aquilo trabalhar sem alguém ter que perguntar nem nada. Até tinha um livrozinho de instruções e tudo. Tu recebeste nesse caso, por exemplo, da Supernova, tu recebeste a ideia da personagem, o primeiro esboço dela, e depois tiveste que construir com as ordens deles, claro, não é? Com as ordens deles Basicamente as únicas ordens que eles dão é a imagem de rotação. Por exemplo, temos a parte da frente, os 3/4, o profile, e depois eu só tenho é que, pronto, não pode ter assim grandes diferenças, porque senão eles mandam vir e com razão. A personagem no fundo é deles, não é minha, não é? Então não posso fazer assim grandes mudanças, mas tudo o que vai lá por dentro para fazer a personagem trabalhar, isso não há assim grandes instruções, é tudo da maneira que eu quiser fazer e da maneira que trabalhar melhor é como vai dar. Exato. Depois eu ia te perguntar também qual é que foi a cena mais difícil, mas acabaste por já dizer, não é? Yeah. Para mim foi essa, mas depois de fazer as construções também fui para a Compositor, e são inúmeras as cenas que às vezes estou lá horas a tentar com que aquilo funcione, porque um braço está a ir por cima da cabeça de alguém, ou assim. Acontece muitas coisas que às vezes não fazem sentido, mas tem que ser. Quanto tempo é que demora o teu trabalho, assim, em média, mais ou menos, digo, por exemplo, de uma personagem específica? Quando eu estou em personagens normais, um dia por cada personagem, talvez 2 personagens por dia. O Pickle Rick demorou-me mais ou menos, isso já foi mais complicado. Demorou 3 ou 4 dias, mais ou menos. Toda a estrutura do Pickle, não é? Certo, porque tinha muito mais ângulos para desenhar. E tinha muito mais coisas. Pronto, tinha quando ele estava todo partido, tinha quando ele tinha os pickles, quando ele mete o pickle de lado para se reconstruir. Pronto, e tinha várias. Foi a personagem mais complicada da série, talvez. Mais do que a Supernova, que estavas a dizer? A Supernova só foi mais complicada num lado técnico. Que é por causa de ter aquele fato a mexer durante o tempo todo, e o cabelo a mexer também. Tivemos um animador que já é mais avançado, um sénior, que fez o cabelo. O Pickle Rick só demorou mais tempo porque tinha muito mais trabalho ali, muito mais peças. E tiveste a ver alguma coisa a ver com o Noob Noob? O Noob Noob, a única coisa que eu tive a ver foi que adoro essa personagem. Porque há várias personagens, não sou só eu que estou a fazer. Adorava ter sido eu a construir o Noob Noob. Não é que não apareça muito, mas acho que ficou icónico, não é? Ficou, sim, sim. Então, e como deve ser. Estávamos bem à espera dessa. Às vezes nós temos umas discussões a ver o que é que vai ser mais, o que é que os fãs vão gostar mais e o que é que vão falar mais.
e fico contente por saber que no foi um dos preferidos até agora. Por acaso toda a gente com quem fala, os meus colegas que veem a série, que como já te disse não são muitos, todos eles adoraram essa personagem, apesar de aparecer 30 segundinhos. É isso que às vezes nesta série é impressionante, são as personagens que menos aparecem que marcam mais. Foi como o Puppy Butthole, não é? Puppy, exatamente, uma das minhas preferidas, de certeza. Mas é engraçado porque acontece muito e eu acho que parte disso é a voz do Justin Roiland. Normalmente e consegue fazer 1001 coisas, não é? Ele consegue fazer aquilo. Estava a ler qualquer coisa que dizia que ele fazia 60 a 90% dos episódios de... Pois, porque aquilo ele normalmente aquilo é quase a mesma voz, sem contar com o Rick e o Morty, aquilo é quase a mesma voz, só que pronto, ele mete lá um spinzinho e pá, é maravilhoso, adoro. Tu nunca tiveste contacto com ele? Lá está, tu disseste não, pois não. Nunca tiveste contacto com ele? Por acaso tive, porque tivemos o convite e quem quisesse e quem pudesse podia ir à festa da Premiere, que foi dia 30 de julho, o passado 30 de julho, que pronto, assim que recebemos esse convite, comprei um bilhete para LA e fomos lá à festa, pude conhecê-lo. Não houve muito tempo para o conhecer porque ele estava sempre rodeado de gente, até tentámos várias vezes, mas depois lá veio, estivemos lá a falar com ele um bocadinho. Também falei com várias pessoas, estava lá a voz da Summer, estava lá a voz do Goldenfold, que foi brutal, ele é espetacular. Foi das pessoas que eu conheci, pronto, não é assim a grande personagem no show, é até impressionante que é só essa personagem que ele faz a voz, pelo menos que eu saiba. E ele foi espetacular falar com ele. Estava lá o Dan Harmon também, não tive tanto contato com ele, mas foi bom. Também tivemos agora uma festa cá, que foi do fim do nosso trabalho. Fizemos agora a festa no sábado e por acaso apareceu lá a Sarah Chalk, que é a voz da Beth. E pronto, nunca tive assim tanto contacto com gente famosa. Uma pessoa nem sabe o que é que há de falar com eles, estás a ver? Já vi que és envergonhado nisso, não é? Um bocado, porque assim, pelo menos por agora nunca tive assim grande contacto. Já estou em Vancouver há 12 anos e toda a gente diz que anda por aí sempre gente. Até por acaso estão a filmar agora o Deadpool, aqui, o Deadpool 2, e nunca vejo ninguém. Depois quando vês... Mas eles também fecham, não é? Nesse caso também fecham avenidas e coisas, não é? Provavelmente. Diz lá, repete aí. Nesse caso, estás a falar do Deadpool, eles também haverão de fechar avenidas e coisas assim para gravar aquilo, portanto é mais difícil. Sim, isso é sempre, né? Até mete a impressão, às vezes tens que ir para o trabalho e estás a conduzir na tua rua normal e não podes passar porque está tudo fechado. Ainda por cima estás a falar de um filme gigante e com um orçamento bom. Portanto, não é a mesma coisa. Não, e fecharam uma ponte. No primeiro Deadpool fecharam uma ponte um mês inteiro. Que as pessoas tinham que ir à volta. Gravaram também aí, nesse caso, o Deadpool 1? Deadpool 1 também foi. Por acaso foi bem perto do estúdio onde eu estava a trabalhar nessa altura. E o pessoal saía, ia para o almoço e ia ver como é que eles estavam a filmar aquilo. Foi aquela parte toda de quando ele está a matar aquela gente toda nos carros e tudo. Essa parte que é uma das mais conhecidas do filme, não é? Pois, era o que estava tudo no trailer e tudo, e quando ele se vira, então, foi bom. O que é que eu te queria perguntar mais? Tu enquanto fã da série, já vi que és e vês os episódios mesmo depois. Aliás, pergunto-te primeiro se tu vês os episódios com o objetivo de perceber onde é que podes ter ou não falhado, ou se vês como fã. Desculpa que isto cortou um bocadinho. Não faz mal. Estava-te a perguntar se tu estavas a dizer que vês os episódios todos. Sim.
Tu vês numa perspectiva de melhoramento do teu trabalho ou enquanto fã? Um bocado dos dois, porque pronto, como trabalhamos naquilo e houve várias cenas que têm o meu toque ali, há sempre aquela cena, podia ter feito aquilo melhor ali, ou então muitas vezes fico nem posso acreditar que o meu trabalho ali está. Que toda a gente tem visto, tem mandado várias mensagens a dizer estive a ver aquilo, estava lá o teu nome, tu trabalhas naquilo, e pronto, enquanto eu estou a ver o episódio estou a pensar nisso também, e estou a dizer eles viram aquela cena que eu trabalhei que tipo, sei onde é que estão os defeitos, estás a ver, por isso estou sempre assim um bocado a olhar para essas coisas, mas ultimamente tem sido como fã, porque mesmo só para ver a reação das pessoas, e como eu tinha dito, também há muitas coisas que eles mudam, então estou sempre curioso para ver o que é que está de novo e o que é que não está. Tu é tal que já tinha perguntado isso, mas não perde a piada de ter já uma ideia do que é que vai acontecer? Depende, algumas piadas não, porque pronto, como nós estamos lá a trabalhar, normalmente começamos a fazer essas piadas como se fosse um inside joke. Falamos uns para os outros com várias, tipo, com linhas do programa, e tipo, normalmente pessoas que não veem o programa, nossas amigas que nos ouvem, começam a perguntar, mas esta gente é toda maluca, o que é que eles estão para aqui a falar? Por isso, acho que nunca perde a piada, porque também não sabes tudo. Não sabemos tudo, e temos essas piadinhas que nós dizemos uns aos outros. Por exemplo, a cena de ontem do Mori sempre que eu comia qualquer coisa e perguntava se era orgânico, isso ficou uma cena nossa que nós estávamos sempre a dizer isso. Comíamos qualquer coisa, isto é orgânico, isto é orgânico. Lá está. Ontem, por acaso, o episódio foi um bocadinho para fechar fechar algumas das teorias da conspiração, não é? Também estás por dentro delas. Ou não? Diz? Estás por dentro das teorias da conspiração ou não procuras muito isso? Algumas. Especialmente quando o trailer da terceira temporada saiu. E pronto, nós aí sabíamos todas as cenas que já tinham saído naquele trailer, e pronto, sempre que alguém dizia qualquer coisa, isto vai ser porque não sei o quê, vai ser uma grande revelação, e nós pronto, por exemplo, aquela cena do braço do Rick transformar-se num grande canhão, eu tinha uma teoria que isso ia ser assim uma coisa especial, não sei o quê. E depois, quando saiu no trailer, pronto, era só ver as reações e era mesmo o que eu estava à espera. As pessoas sempre ele é um cyborg agora e não sei o quê. Tens alguma teoria que gostes mais? Não quero que reveles nada. Não sei se alguma se fecha ou não, mas pergunto-te se tens alguma favorita. Basicamente aquela que eu disse do Rick agora ser um cyborg e toda a gente ser um cyborg. Tu tens mais projetos neste momento? Agora vais de férias, mas tens agora mais vou de férias e depois vou já tenho outro contrato, agora vai começar outro. Não sei se posso falar muito do projeto que vai ser, mas talvez quando for anunciado, e se for assim tão bom como eu penso que vai ser. Mas também é animação, claro. Sim, é animação, tudo animação. Sempre 2D, eu não gosto muito de animação em 3D. Tu não faz. Pois, aquilo é mais 2D, aquilo é só 2D, aliás. Diz-me uma coisa, só que uma curiosidade pessoal, nem é nada de coisa. O portal, eu sempre que vejo o portal, quando o Rick abre um portal, sim. Aquilo é sempre a mesma imagem de ângulos diferentes, não é? Sim, aquilo é basicamente, por acaso eu tenho feito várias. O meu supervisor chamou-me o Portal Guy, que eu meto sempre lá os portais nas cenas. Sim, aquilo é uma imagem basicamente de stock que nós podemos usar para foi animada primeiro, tem várias não sei quanto tempo é que aquilo tem, e nós depois só temos que animar conforme
aquilo cabe na cena, quando eles entram e saem. Parece-me quase uma coisa realista aquele portal, não é? Parece uma coisa hiper realista face ao resto da série, não é? Yeah. É assim um género de uma imagem ainda mais cuidada. É uma coisa estranha. É tipo como nós fizemos o fato da Supernova também. É mais ou menos a mesma ideia. Só que depois temos que animar cada vez que eles passam lá, e aquilo faz uma espécie de um efeito tem umas bolhinhas, e então isso é a parte gira de fazer os portais, porque temos que lá estar cada vez que passa uma parte do corpo deles, temos que fazer customize ali as bolhas. É fixe. É engraçado. Pronto, pá, Tiago, eu acho que entretanto já falámos de muita coisa. Alguma que acho que devêssemos falar? Não, continuem a ver aqui o programa, que isto agora só vai para cima. Espero eu. Só volta daqui a 2 semanas agora. Pois é. Mas vale a pena a espera. Tão bons os próximos? Estão muito bons os próximos. Está bem, olha. Está ali muita boa coisa. Foi o Tiago Belo Ramos no A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Vimos que o Tiago trabalha no Canadá como build artist nesta série, e a Sara Franco é uma das animadoras deste Rick and Morty. É assim que quero terminar com este especial que irei trazer ocasionalmente no intervalo das entrevistas que trago com figuras com as quais consigo falar presencialmente. Não foi o caso do Tiago. Quem sabe que se não conseguirei falar com o Tiago no futuro, quando ele vier a Portugal, possivelmente, nessa altura talvez consigamos ter uma conversa mais perto e mais próxima. Aliás, fisicamente próxima mesmo. Tiago Belo Ramos, muito obrigado por teres aceitado o meu convite mais uma vez para o A Minha Mãe Tem Sempre Razão, e espero voltar a ver-vos na próxima entrevista, que será com quem? Com o Guilherme Duarte. É para ouvir já para a semana. Beijinhos.